Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guidi, eu sou um brasileiro italiano, eu vivo aqui na Itália hoje e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive ao conhecer o Enneagrama, o que é o Enneagrama em si, como você pode usar ele para sua evolução, para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e também espiritual. Então, assim, quero compartilhar alguns dos insights e alguns dos aprendizados que eu tive ao longo desse percurso. Hoje eu tenho um estudo, um conhecimento desde quando eu conheci o Enneagrama já de 4 anos. E, assim, para mim, o Enneagrama ele não é somente uma ferramenta de autoconhecimento ou de autodesenvolvimento, como muitos se falam por aí no mercado. Às vezes você já até ouviu falar do Enneagrama dessa forma, mas para mim o Enneagrama ele é algo que vai além de somente uma ferramenta de autoconhecimento ou autodesenvolvimento, porque envolve uma questão espiritual, inclusive, se você vai e mergulha dentro do Enneagrama. Para mim o Enneagrama, quando se vê de uma forma mais profunda, você vê ele como uma filosofia de vida. E eu digo isso porque você começa a ver o mundo de outra forma, não somente de uma forma limitada, como habitualmente nós vimos antes de ter uma visão assim mais expandida. É realmente de fato uma forma de você expandir a sua consciência para ver o mundo de uma forma de aceitar o mundo e as pessoas e a si mesmo de uma forma mais amorosa, com compaixão. Então, assim, antes de conhecer o Enneagrama, eu lembro que eu tinha muitos bloqueios internos e tenho até hoje, né? Porque a gente não evolui, não muda uma vida assim da noite pro dia, mas a gente começa a mudar a nossa percepção e isso eu acredito eu, no meu ponto de vista, que é o principal fator. É você começar a mudar a sua percepção de dentro para fora, porque senão a gente tem uma visão distorcida da realidade, tentando entender ela de uma forma fora da gente, né? No externo. E aí começam os problemas da vida que a gente começa a ver aqui fora os erros que na verdade estão dentro da gente. É como se a gente projetasse as nossas dores, as nossas faltas, os nossos traumas no mundo aqui fora e tentasse resolver as coisas aqui fora. E aí a gente vê que a gente acaba caindo nos mesmos ciclos, nas mesmas ciladas e padrões repetitivos, muitas vezes negativos, começam a aparecer na nossa vida e a gente se pergunta, cara, mas o que é que eu tô errando? Por que isso está acontecendo de novo? E por que eu caí nessa cilada mais uma vez? E aí a gente acaba buscando tentar resolver sempre aqui fora, mudar de ambiente, mudar de relacionamento, mudar de emprego, mudar de e não dá certo. E a gente começa a entender que, na verdade, o que precisa ser mudado é dentro de nós. É uma mudança de percepção, porque quando a gente olha para dentro de nós e nos aceita de fato, não só as coisas boas, mas também as coisas ruins que nós temos, nós paramos de projetar nos outros, nas coisas, nas situações, tudo isso. De fato, nós temos uma tendência, eu digo assim, todos nós seres humanos temos uma tendência nessa questão de julgar as situações, as pessoas, porque de fato nós temos um autocrítico, um julgamento interior muito forte. Enquanto a gente tem essa falta de amor, de compaixão por nós mesmos, é como se fosse uma falta de um amor real, verdadeiro, de fato pelas nossas próprias dores. Enquanto a gente não passa por esse processo de aceitação com nós mesmos, é difícil a gente aceitar o próximo, é difícil a gente aceitar o mundo aqui fora. Então, eu acredito muito que isso é uma das questões assim que você pode levar como uma grande filosofia de vida quando você acessa um conhecimento tão sagrado, tão profundo como é o Enneagrama. O Enneagrama ele é uma filosofia de vida por esse fator, no meu ponto de vista, que te muda uma filosofia interior, como você observar o seu mundo interior. E entendendo o seu mundo interior, você consegue entender melhor o mundo aqui fora, as pessoas, o universo, porque enquanto você não muda a sua forma de ver o seu universo interior, você continua vendo as coisas, as pessoas, o mundo pelos teus filtros, pelos teus óculos.
por aquilo que você acredita. A realidade em si, quando nós paramos para pensar, ela não existe. Existe uma percepção daquilo que você vê. O que eu vejo aqui não é necessariamente a mesma coisa que você vê. Mesmo que estejamos no mesmo lugar, vai variar de como está o seu estado emocional, vai variar de como são os seus pensamentos, suas crenças, aquilo que você acredita do mundo. E muitas vezes isso foi imposto na nossa educação desde quando nós éramos criança, pelo ambiente que nós crescemos, pela educação que recebemos das pessoas que nos criaram. E então, de fato, muitas vezes a gente percebe o mundo e hoje o filtro que nós temos com base nessa educação que nós recebemos. Não que esteja errado ou certo, porque não existe certo ou errado. Existem os resultados. Se você hoje observa o mundo e a sua percepção do mundo é negativa, os resultados que você está tendo, os filtros que foram impostos dentro da tua mente, do teu coração, dos teus olhos, de repente precisam ser alterados. E quem vai alterar isso, se não nós mesmos? E como a gente pode alterar isso se a gente não observar que, de alguma forma, isso não está nos trazendo uma paz emocional, uma paz mental, uma paz de espírito? O primeiro passo é observar isso, é se questionar. É se questionar que, cara, de fato, será que essa é a única visão que existe do mundo? Porque senão a gente corre um grande risco de entrar no senso comum. E eu não digo que muitas vezes podemos passar a vida inteira dentro do senso comum, podemos construir uma família, construir profissões, podemos viver uma vida na normalidade, posso dizer assim. Mas muitas pessoas já estão começando a ver que essa normalidade muitas vezes acaba nos colocando numa cilada que mais nos faz mal e nos tira a liberdade de realmente fazer ou ser aquilo que a gente gostaria, porque a gente precisa entrar dentro de um senso comum, a gente precisa ser aceito pelas pessoas, aceito nos empregos tradicionais, fazer da forma como as pessoas fazem. E se eu vou pelo caminho contrário, eu estou errado, eu sou julgado, eu sou diferente e às vezes isso tira a liberdade, a nossa liberdade. E eu quero dizer exatamente isso porque quando você começa a pensar dessa forma, muitas coisas podem acontecer, muitas pessoas podem olhar para você e te julgarem. Falar, nossa, mas você está mudando, você está querendo ser diferente, você está querendo ser rebelde. E na verdade não é bem assim. Nós podemos observar desse fator, mas de alguma forma a gente pode mudar esse julgamento externo. Quando a gente acredita realmente que a gente está fazendo isso por um bem nosso, da nossa alma, do nosso espírito e também para poder ajudar as pessoas, porque de verdade, olha para o redor, olha para as pessoas, ouve às vezes as conversas que as pessoas têm. As reclamações é um pouco padrão. Às vezes chega no domingo, as pessoas falam, nossa, tá chegando o domingo e amanhã eu preciso trabalhar. Às vezes as pessoas passam a vida buscando assim a conquista de que, cara, preciso chegar final de semana e não vê a hora de chegar final de semana porque a semana tá pesada e não vejo a hora de chegar às férias para curtir a vida. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falando assim, cara, agora que vai chegar as férias eu vou curtir a vida, eu vou viver a vida. Isso é triste parar para pensar porque quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe se você vai viver até suas férias? É um pouco dramático, mas é bem assim. Nós não temos essa certeza. E quanto mais a gente fica assim na nossa mente, querendo planejar de que a nossa felicidade vai ser amanhã, ou nas férias, ou quando algo acontecer, se algo acontecer, mas isso é uma cilada, é uma cilada. E eu não digo isso pelo fato de que, então eu tenho que pedir demissão de tudo que eu faço. Não, não é isso. É simplesmente o fato de que podemos mudar, de fato, o que vivemos aqui fora, a nossa percepção. Mas antes a gente precisa olhar com carinho para tudo isso. E quando a gente começa a olhar com carinho para tudo isso, a gente começa a perceber que é possível se libertar. E depois dessa liberdade interior, a percepção, a visão que você tem do mundo aqui fora é completamente diferente. Você começa a agradecer mais do que reclamar. Você começa a aceitar as coisas mais do que negar, do que rejeitar.
Você começa a aceitar as pessoas e você muda os seus pensamentos. Para mudar os seus pensamentos, você precisa primeiro ter esse desafio. É uma forma de você se desafiar, falar, pera, eu preciso olhar de uma forma diferente para dentro de mim. E aceitar que muitas vezes tem códigos, como se fossem linhas de programa de computador que estão enraizados no seu inconsciente. Nós não temos consciência porque é inconsciente. E é forte. E mudança dói. E é sofrido. Então é melhor eu ficar parado na minha zona de conforto, olhando o mundo como a maioria olha. E aí pelo menos assim eu tenho a sensação de ser aceito. Talvez assim eu tenha a oportunidade de ser aceito, de ser validado, de ser reconhecido. E aí a gente acaba mais nos moldando ao padrão, vestindo máscara, criando personagem, do que de fato sendo, sentindo, vivendo o que realmente acontece dentro de cada um. Cada um de nós somos diferentes. Não precisamos ser iguais. Eu acredito fortemente que cada um de nós tem dons e talentos únicos. E essa questão de dons e talentos muitas vezes são distorcidos, simplesmente coisas simples às vezes que você faz na sua vida e que só você faz, sabe? Só você faz, as pessoas olham pra você e falam, cara, como você faz isso? Às vezes são coisas simples que você não observa, mas as pessoas ao redor observam. Então para um pouco para refletir sobre isso. Essa mensagem que eu queria deixar, de que qualquer busca de verdade, de conhecimento interior, vai te ajudar a começar a entender de que a mudança não é aqui fora, que aqui fora é só uma percepção e que você precisa começar a olhar com carinho, com compaixão dentro de você, porque só assim você pode começar a olhar com carinho, com compaixão com as outras pessoas. E que a realidade em si ela só existe a partir dos teus filtros. E que tudo é belo e perfeito como é. Não precisa nada ser modificado. Olha aqui, olha ao redor onde eu tô. Veja aqui. Não sei se dá pra ver por causa da sombra, do sol. Aqui tem uma porta de um castelo. Há muitos anos, na época dos romanos. Então tem antes de Cristo tudo isso. E está aqui até hoje. Agora, olha a percepção de que cada pessoa tem quando passa aqui. Você pode passar aqui e simplesmente ver um lugar comum, mas você pode passar aqui e às vezes observar com outros olhos. De repente uma pessoa que tem um conhecimento da história daqui vai observar de uma outra percepção. Então eu quero deixar essa reflexão para vocês aqui. Pare e se questione, não somente de uma forma mental, mas se questione mesmo. Quem nós somos de fato? O que eu realmente amo fazer? Quais são meus dons únicos, divinos e originais? E que as pessoas observam, mas eu mesmo não observo. O que eu estou fazendo aqui? Qual a minha grande busca? Cuidado para não ser reflexões só mentais. Busca isso, se conecte com a natureza, se conecte com você. A gente quando se conecta com isso tudo aqui ao nosso redor, a natureza, tudo é vivo, a gente entende que tudo tem consciência, porque tudo evolui, nada é estático. Respira, busca se conectar com você. Entenda, de fato, que nós não estamos aqui no mundo simplesmente para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar conta, para fazer churrasco, para se divertir, para fazer família e morrer. Nós estamos aqui por muito mais, existe uma missão além. Se questiona, pergunta. Quero deixar essa reflexão com vocês. E se você gostou, se fez sentido isso, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se você já pensou sobre isso. Deixa suas reflexões aqui embaixo. Curte, compartilha esse canal. Vamos criar uma egrégora de luz, de evolução. Porque acredito que o compartilhar as suas reflexões, compartilhar o conhecimento que nós temos, pode ajudar sim as pessoas a se libertar de dentro de si, das suas próprias prisões internas. É isso, fica aqui uma grande reflexão. Grazie a tutti voi.